eu chamo para a conversa a Elaine Silva, ela é doutora em Direito Internacional pela USP e é professora da PUC São Paulo. Elaine, estava com saudades, fazia já um tempinho que a gente não conversava. Elaine já participou aqui outras vezes, nos ajudando, inclusive, a entender essas denúncias contra Bolsonaro no Tribunal de Haia. Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Muito obrigada por me receber, pelo convite. Isso que eu ia falar, a gente já conversou sobre Bolsonaro e TPI antes, né? Então, para a gente ter uma noção de que esse assunto não é um assunto novo, é um assunto recorrente, algo para a gente prestar atenção até nesse movimento, nesse padrão que a gente começa a observar. Então, eu contabilizei, Elaine, essas 5 representações, essa seria a sexta. Eu até tenho aqui quais são as outras representações, deixa eu dar uma citada, quer ver? Olha, tem a Rede Sindical Brasileira, Unisaúde, representa mais de 1 milhão de professores profissionais no setor do país, tem representações da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, do PDT, do Engenheiros pela Democracia e da Comissão Arnes e Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Então, assim, é mais uma denúncia. E o que isso representa? Na verdade, internacionalmente tem um impacto bastante grande, né? São 6 agora denúncias no Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro. Isso apenas no TPI, né, que é o Tribunal Penal. Se a gente considerar outros órgãos do sistema internacional, como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que tem a comissão e tem a corte, os órgãos da própria ONU, você vai encontrar o conselho, você vai ver que esse número estoura. A gente está batendo um recorde hoje do número de denúncias do governo federal, em especial para órgãos do sistema internacional. O primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração é que nesse momento em que a gente está vivendo, batendo esse recorde, essas denúncias, elas deixam de ser apenas denúncias vistas individualmente e passam a dar uma noção e um sinal para o sistema internacional da força das instituições do Brasil. É muito comum que no sistema internacional, isso é uma regra, só atuam as organizações internacionais e as instituições das quais os estados escolheram fazer parte, quando as instituições nacionais não funcionam. E se a gente está batendo recorde de denúncias no sistema internacional, é porque existe uma percepção de não funcionamento de instituições no plano interno. Então, isso é em grande parte para o sistema internacional, para os outros estados, um grande sinal, na realidade, da força das nossas instituições. Embora internamente a gente consiga ver um debate muito grande, estamos em crise, não estamos, as instituições estão funcionando ou não estão, internacionalmente, isso significativo e importante do que outras escolhas e de outros argumentos ou discursos que o governo possa fazer. Então, ainda que juridicamente, eventualmente, essa denúncia não vá para frente, a força política e o resultado e o impacto dessa denúncia já é algo que vai gerar repercussão para a percepção do Brasil no sistema internacional. Porque agora não é mais um grupo insatisfeito que está ali se manifestando, recorrendo ao sistema. A gente está batendo recordes de denúncias que já estão repercutindo em sistemas e em índices do sistema internacional sobre democracia e instituições. Óbvio, né? Eu vou até aproveitar aqui e já encaminhar um pouco. É importante que essa denúncia seja feita por advogados indígenas que estejam acompanhando e fazendo um grande levantamento sobre isso. Eu acho que isso também é muito significativo e importante, antes de mais nada, para a própria Organização dos Povos Indígenas. Agora, isso por si só não quer dizer que a denúncia vai conseguir ir para frente. Então, uma das modificações que eles começaram a anunciar é que agora eles não estão falando mais em incitação ao genocídio, eles estão trazendo provas de genocídio. E isso, como interrupção de fornecimento de serviços, acesso a serviços públicos básicos, tudo isso, por exemplo, é o que foi a base para aceitar a investigação do governo da Bolívia por atos ocorridos ano passado. Então, a gente já tem precedentes dentro da corte de atitudes que seriam relativamente similares e paralelas para alguns grupos que configurariam crimes contra a humanidade, antes de mais nada,
no caso da Bolívia, mas que, sendo dirigidos especificamente para povos indígenas, podem eventualmente levar à caracterização do genocídio. E já aproveitando, Thalita, Claro. aqui, posso só falar do ecocídio? O Sim, por favor. ecocídio, na realidade, eu acho que a introdução do ecocídio, ela é, antes de mais nada, uma questão política, porque não existe e não tem chance da gente ter uma proteção da natureza na corte, porque os membros dos estados ainda não colocaram. Mas isso acaba sendo uma parte de um grande documento, com grandes denúncias, com ações que já foram questionadas em outros casos, que estão sendo examinados nesse momento. Então, isso pode ser que, ao contrário das outras, das anteriores, essa denúncia possa levar, essa queixa possa levar efetivamente uma discussão mais para frente, para as fases posteriores. O Elaine, me tira uma dúvida. Eu andei lendo que o Tribunal de Haia, ele pune, assim, ele julga o indivíduo e não o Estado brasileiro. Por isso que essa denúncia, inclusive apresentada agora pelos povos indígenas, tem muito das ações do presidente Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, ele ter barrado aquele acesso de água potável para as comunidades indígenas. A gente citou isso como exemplo, porque tem a mão dele, tem a caneta ali dele, do presidente. É isso mesmo? Eles julgam uma Sim. pessoa e não um Estado. Sim, e essa é a diferença desses outros sistemas que eu passei para você. Então, por exemplo, quando eu falo de OEA, quem está sendo investigado, quem está sendo julgado é o Brasil, é o governo brasileiro. E no caso do Brasil, não sei se vocês já tiveram oportunidade de discutir isso aqui no programa, tem um diferencial, é o governo federal. Então, se as medidas e as políticas forem de competência do governo do estado, como ocorreu em diversos casos envolvendo presídios e polícia militar, o governo federal não pode implementar e falar pelo Estado diretamente nesses casos. Então, a gente tem algumas características do sistema federativo brasileiro nesse sistema. O sistema penal, no entanto, ele é o único no sistema internacional que vai aceitar, admite a possibilidade de julgamento de indivíduos. Então, nesse caso, não é o Brasil, é o Bolsonaro, mas a gente não pode, obviamente, descolar o Bolsonaro do cargo que ele ocupa. Então, o Bolsonaro é o presidente do Brasil. Se o Bolsonaro está ocupando a presidência e ele está sendo investigado por genocídio na presidência, isso diz não apenas sobre o Bolsonaro, mas, antes de mais nada, sobre a força das instituições brasileiras para a proteção do próprio povo brasileiro. Sejam grupos específicos, como os povos indígenas, ou outros tipos de grupos, ou a coletividade como um todo, como está sendo e está ocorrendo agora com relação à Covid. Elaine, o tribunal leva em conta essas várias denúncias para abrir ali uma investigação formal? Ou, assim, não dá para reunir tudo? Na verdade, de repente, vai se escolher uma, e daí, na sua opinião, qual seria a mais significativa nesse momento? De fato, seria essa que é apresentada por indígenas? Não, a questão da representatividade, ela não é determinante dentro do sistema. Tanto que tem alguns casos que são preparados e são apresentados nem por grupos das próprias vítimas. O que é levado em consideração é a capacidade de fundamentação, de comprovação dos elementos dos crimes que estão previstos no Estatuto. Então, a gente, desde a década de 90, basicamente existem muitos detalhes, muitas características para a caracterização de 4 crimes. Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de agressão e crime de guerra. Ele foi pensado, antes de mais nada, para as grandes situações de conflito no sistema internacional que não passavam por responsabilização dos indivíduos nos sistemas de cada país. No entanto, com o avanço desse tempo, ele também passou a admitir e fazer a discussão para os casos de graves violações de direitos humanos. Então, não é todo e qualquer tipo de crime, e as representações que vão para frente são aquelas representações que melhor comprovam a caracterização, a tipificação dessas condutas. Por isso que aquelas denúncias anteriores sobre ecocídio não tiveram tanta repercussão e não foram admitidas de pronto, né? Porque o ecocídio não existe. Então, você deveria e conseguiria agora, com as provas, jogar isso muito mais à luz do que em outros casos que a gente já viu até agora.
Elaine, provavelmente a gente já deve ter conversado sobre isso, mas vamos relembrar, me relembrar, na verdade, é relembrar quem está nos acompanhando aqui no programa, qual pode ser o resultado de uma investigação de UTPI realmente aceitar uma denúncia dessa, colocar uma investigação formal. Bolsonaro pode chegar a ser punido? Pode receber alguma medida de punição? Ele pode chegar a ser preso? Esclarece para a gente o que pode acontecer caso esse caso seja encaminhado dentro do TPI. O processo todo dentro do TPI ele é bem longo, Thalita. Então, agora, se você for procurar, você vai observar que não existe indicação de nenhum caso, nem em exames preliminares dentro do site, do conjunto da base de dados do TPI sobre os casos que foram submetidos. Então, tem uma fase inicial, que é uma fase interna de requisitos, que é observado que sequer é constatada e inserida dentro das fases oficiais. Depois a gente começa uma fase de exames preliminares, investigações, um estágio, uma fase, uma etapa pré de julgamento, o julgamento, uma etapa de apelações e depois pode ter o enforcement, a aplicação das sentenças. No caso de ser julgado, condenado, obviamente, ele pode ser preso. Então, a corte pode demandar a entrega do Bolsonaro para o sistema para que ele seja preso e que cumpra a pena que for colocada para ele. Então, a gente tem, isso é uma observação, o Brasil só reconhece as penas do TPI, que são penas aplicadas no Brasil. Então, todos os requisitos e todas as características do sistema de penificação do Brasil também vão ser aplicados para as penas que o Bolsonaro pode sofrer, às quais ele pode ser condenado no sistema. Mas uma discussão muito grande que existiu foi, por exemplo, a questão da pena de morte. No caso da gente, isso é um pequeno detalhe, a gente não reconhece pena de morte, tem uma reserva, não aceitaria e não teria essa possibilidade. Então, a gente está falando de investigação penal, efetivamente. Sim. Há algum caso que a gente possa fazer um comparativo com o que vivemos aqui agora no Brasil e com a situação de Bolsonaro no TPI? Olha, o caso mais próximo que a gente pode pensar é o caso das Filipinas, mas ele ainda também está num estágio relativamente inicial do processo todo. Então, a gente não tem aí grandes parâmetros para poder seguir. Todos os estágios, todos os casos que seriam estágios mais ou menos parecidos, eles estão nas fases iniciais. Os casos que já foram finalizados, que tem condenação das pessoas, dos acusados, que foram considerados culpados e responsabilizados, são casos de grandes conflitos, graves violações de direitos humanos. Então, a gente está falando de genocídios reconhecidos, a gente está falando de Sudão, por exemplo, né? E aí agora os casos novos, como Filipinas, Bolívia, Venezuela, são casos bem mais recentes que a gente ainda precisa acompanhar para entender onde pode chegar e como que vai se desenvolver. Até porque esses casos, e isso é uma característica do sistema internacional, eles demandam, em geral, que tenha tido uma tentativa de se processar e condenar a pessoa internamente. Então, a gente precisa ver se esse critério de subsidiariedade, eventualmente ele vai ser repensado para esses casos, nessas grandes crises pandêmicas e como que isso vai ser aplicado. Esse tipo de interpretação, sim, a gente pode ver diferente no sistema a partir das decisões dos juízes. Isso até se desenvolveu da mesma forma no sistema interamericano, isso já tem desenvolvimento no próprio sistema penal internacional, em outras decisões. Então, esse é o tipo de coisa que eventualmente pode trazer uma novidade aí para a gente nesses casos. Elaine, é sempre muito bom conversar com você. Você explica assim direitinho, detalhadamente tudo para a gente, dá para entendermos de uma maneira muito mais completa do que se trata realmente essa denúncia e acompanhada das outras que a gente já tinha comentado aqui. Agradeço demais a sua participação, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e voltamos a nos falar então. Um beijo para você, uma boa tarde. Boa tarde, Thalita. Obrigada e bom trabalho para todo mundo. Até mais.